Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Adriana Zanchi Cordenonce, da disciplina de Marketing no Serviço Público. Eu vou fazer agora a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho olhos claros, olhos verdes, cabelos loiros, compridos. Eu uso um óculos de grau com aro na cor preta. Estou usando também um vestido estampado de preto e branco e uma sapatilha preta. Eu estou aqui no estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte. Atrás de mim tem uma parede branca com pontos cinzas interligados e no meu lado esquerdo também tem uma parede branca com os dizeres EAD mudando realidades, na cor verde. Vamos então para a nossa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o marketing no serviço público, mas focando também nos tipos de marketing que são realizados no serviço público. Existem muitos tipos de marketing, né? E alguns eles se adaptam, eles têm mais a ver com o setor público. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Segundo Kotler e Lee, que são os autores, né, que a gente já vem trabalhando, o marketing acaba sendo a melhor plataforma de planejamento para uma agência pública que queira atender as necessidades do cidadão e que queira entregar valor real. Então, o Kotler, ele coloca, né, que o marketing ele pode realmente auxiliar muito as instituições públicas, né, nessa troca que existe entre os impostos que o cidadão paga e aqueles serviços que são realizados pelas instituições públicas. A diferença aqui básica entre o marketing no setor público e o marketing no setor privado é que no setor público nós temos a valorização e satisfação do cidadão, né? Enquanto no setor privado nós temos a valorização e satisfação do cliente. No setor público é o cidadão, no setor privado é o cliente. O setor privado, os consumidores eles querem o quê? Bens e serviços. Né? E em troca eles pagam, certo? No setor público, os cidadãos eles querem serviços como educação, saúde, segurança, né? Ruas, iluminação pública, e em troca eles entregam impostos. Então essas necessidades do setor público elas são mais complexas, né, de atender até do que no setor privado. O marketing público, ele também atua, então, no sentido de promover a aderência dos cidadãos a certos hábitos, certas práticas e até mudança de comportamento, né? A gente já falou sobre isso está dentro do marketing social, que é quando as instituições públicas fazem campanhas para que as pessoas alterem o seu comportamento de modo a viver melhor em sociedade. Por exemplo, campanhas ambientais, de separação de resíduos, de lixo, né, de resíduos secos e resíduos orgânicos, ou para agir de forma melhor no trânsito, quando, por exemplo, o Detran faz uma campanha de trânsito. Então, essas campanhas são de mudança de comportamento. Então, as instituições públicas elas atuam muito nisso, que é chamado de marketing social, que é convencer e estimular o cidadão a mudar o seu comportamento para uma vida melhor em sociedade. Uma coisa muito importante, né, para a gente conseguir fazer um bom marketing no setor público é a pesquisa de marketing, tá? Tanto no marketing privado quanto no marketing no setor público, é preciso ter essas pesquisas para saber o quê? As demandas, que a gente já estudou, né? O que são as demandas, os anseios, os receios e as principais aspirações, para que os gestores públicos tenham condições de desenvolver, então, as ações, as políticas públicas. Então, é sempre importante estar pesquisando, né, os cidadãos, entendendo quais são as demandas que eles precisam, de cada bairro, de cada cidade, para poder atender melhor. A pesquisa é sempre uma ferramenta usada no marketing. Desde a implementação do modelo de administração pública gerencial a partir da década de 90,
O aumento das privatizações trouxe à tona a cobrança de taxas por alguns serviços públicos, né? Através da privatização. Por exemplo, tarifas de energia, pedágios em rodovias, taxas de saneamento básico, entre tantos outros, fazendo emergir a figura do cliente em face do cidadão. Então, essa questão da privatização, ela já vem vindo desde a década de 90, onde, então, para você obter esses serviços que antes você obtinha como cidadão, você está obtendo como cliente, porque na privatização você é um cliente e a empresa privada, ela visa o lucro, ela não vai visar só a satisfação do cliente, ela vai visar o lucro. Mas aí depois, né, a partir de 2003, a gente tem uma visão mais participativa, tá? E aí volta a se pensar na questão pública, né? E surge orçamento participativo, conselhos gestores de políticas públicas, né? Valorizando, então, o diálogo para a criação de serviços públicos mais próximos do cidadão. Então, são essas ondas que vão e que voltam, né? Porque hoje a gente está também numa fase onde se fala muito em privatização, né? Em transformar serviços essenciais, dar esses serviços essenciais para monopólios privados, né? Que muitas vezes não tem concorrência e acabam não atendendo tão bem o público, né? Porque eles estão visando lucro. E aí eles vão diminuir esses investimentos em capacitação e tal. Às vezes as agências reguladoras também não estão funcionando direito, e são as agências reguladoras que deveriam estar regulando esses serviços privados, né? Esses serviços essenciais que foram dados para a iniciativa privada. Então, são todas questões que a gente precisa observar, né? Como gestores do setor público, né? O que é que está acontecendo, né? E por quê, quais são as motivações para estar vindo de novo essa questão de privatizações. Os tipos de marketing do setor público, então, entrando mais na nosso conteúdo de hoje, nós temos aqui, né, os principais: o marketing de serviços, o marketing social, que a gente já falou, o institucional, o governamental, o político, o partidário, o eleitoral e o marketing de lugares. Começamos pelo marketing institucional. Ele existe tanto no setor privado quanto no público, tá? Ele não tem como objetivo imediato a venda dos produtos da organização. No caso aqui, né, do setor público, seria a venda de serviços ou oferecimento de serviços, ou mesmo assim, o objetivo imediato dele não é dizer, olha, nós oferecemos esse serviço. O objetivo dele é reforçar a imagem, tá? Gerando um posicionamento institucional. Então, para você, é só você pensar assim, o que é que vem na sua cabeça quando você ouve a instituição Banco do Brasil, ou a instituição Petrobras, né? Ou a instituição Caixa Econômica Federal, então, Ministério Público Federal. São várias instituições que nós temos uma imagem ligada a elas, tá? E essa imagem, muitas vezes, é feita através do marketing institucional, que ele vai trazer para a população qual é a missão daquela instituição, para que ela existe, né? O que é que o cidadão pode obter dela, quais são os serviços que ela presta ao cidadão. Então, o marketing institucional, ele sempre vai trabalhar em cima dessa imagem, desse posicionamento da instituição na mente das pessoas, né? Trazer essa visão da instituição, né? Não só dos serviços que ela presta, mas do que ela é, né? Do que ela significa para a sociedade, né? Então, ela visa estimular atitudes e comportamentos favoráveis nos diversos segmentos de público, conseguindo seu apoio e parceria. Claro, uma instituição que tenha uma boa imagem, ela sempre vai ter mais condições de fazer parceria e de ter mais apoios nos seus objetivos, né? A imagem boa, ela é sempre boa para todos os objetivos de qualquer instituição, seja privada ou pública. Então, o marketing institucional, ele vai trabalhar com imagem, com a marca, né? Às vezes o logotipo ou as cores daquela instituição, né? Uma comunicação integrada de marketing, que vai usar os diversos meios de comunicação, relações públicas, para ter um bom
um relacionamento com o público, né? E também trabalhar bem o gerenciamento de crises. Então, quando acontece alguma coisa ruim naquela instituição, por exemplo, se descobre um caso de corrupção na instituição, isso é uma crise dentro da instituição, né? Aí você vai trabalhar o gerenciamento daquela crise para que aquilo não afete a instituição como um todo. Porque um caso de corrupção, por exemplo, ele é algo pontual muitas vezes. Ele não diz de toda a instituição, de todos aqueles servidores que trabalham lá há anos e que construíram todo aquele patrimônio, todo aquele know-how, né, sobre determinado assunto. Então é importante, né, ter esse gerenciamento de crise para que a imagem da instituição não fique totalmente abalada, né? Então, como eu já havia falado, o marketing institucional ele vai levar a missão da instituição para o público, através do quê? Da propaganda corporativa, de parcerias e apoios com outras instituições, e a assessoria de imprensa, né? A assessoria de imprensa é aquele setor dentro da instituição que faz a ligação com os meios de comunicação, né? Com os jornais, com as TVs, com os sites, e vai colocando para esses meios de comunicação tudo que está acontecendo na empresa, os projetos que estão sendo lançados. Então, vai colaborando para que essas informações cheguem na imprensa e a imprensa divulga a instituição da melhor forma possível. O marketing institucional ele também pode estar relacionado a outros tipos de marketing, tá? Porque para você promover a instituição, a imagem da instituição, você pode fazer de várias formas. Você pode, por exemplo, fazer um marketing cultural, ou um marketing esportivo, ou um marketing ambiental, ou um marketing social, que a gente já viu, né, um pouco o que é. O marketing cultural seria aquela empresa que ela mantém grupos ligados a atividades artísticas, ela patrocina, né, atividades artísticas, ou ela patrocina grupos, então ela coloca a sua imagem ligada a algum evento cultural, um festival, um grupo, enfim, que trabalha com cultura. O marketing esportivo é a mesma coisa, só que ligado a alguma atividade esportiva. Então, o Banco do Brasil, já há muito tempo, por exemplo, patrocina o vôlei brasileiro. Então, nós já temos aquela imagem do vôlei brasileiro associada ao Banco do Brasil, né? Então, isso é o marketing esportivo. O marketing ambiental, ele vai colocar objetivos ambientais, questões ambientais ligadas àquela instituição. Então, ela pode promover a preservação de um parque natural, ou então um reflorestamento. Ela pode estar ligada a ações ambientais e, com isso, trabalhar a sua imagem. As instituições privadas também trabalham dessa forma, né? Com esses tipos de marketing aí, quando elas querem ligar o seu nome a alguma dessas causas, alguma dessas questões. E o marketing social, então, é aquele que vai tratar da mudança de comportamento para melhorar a sociedade, como a gente já viu, né? Agora, falando um pouquinho, então, sobre o marketing social, eles são técnicas de marketing para promover uma causa, ideia ou comportamento social, né? Então, para as pessoas que vão adotar uma nova ideia ou modificar uma crença, uma atitude ou um valor. Ele é bem complexo de ser feito por causa disso, porque você tem que modificar o comportamento de uma pessoa. Então, se você fizer uma campanha anti-tabagismo, você vai ter que convencer aquela pessoa a parar de fumar, o que é algo muito complexo, né? Mas quando ele é bem trabalhado e trabalhado com consistência e durante um bom tempo, ele funciona. Tanto que nós temos uma diminuição no tabagismo no Brasil nas últimas décadas. Nós temos muito menos gente dirigindo alcoolizada hoje do que existia antes. As pessoas já mudaram o seu comportamento, então estão pegando carro de aplicativo, táxi, enfim, fazendo outro tipo de transporte quando saem para beber. Então, isso já se alterou. Na época que não se usava cinto, para passar a usar cinto, foram feitas campanhas que levaram alguns anos até convencer as pessoas de que elas precisavam usar cinto, e hoje ninguém mais questiona isso, né? Então, ele é algo que tem que ser feito com bastante constância, né? Foram feitas durante muitos anos no Brasil campanhas de vacinação que fizeram com que várias doenças
tenham sido erradicadas do país, né? E por conta de ter diminuído um pouco essas campanhas de vacinação e, por outro lado, ter vindo campanhas contra a vacinação, hoje nós temos algumas doenças prestes aí a retornar, né? O que é um desserviço, né, em termos de saúde pública. Então, é preciso também retomar essa questão e todas essas questões assim, de comportamento, elas têm que estar sendo trabalhadas assim, com constância, né? Não pode deixar de trabalhar essas questões ou as pessoas acabam esquecendo daquele comportamento que seria interessante, né? Então, o marketing social ele vai transformar uma não crença em crença, essa crença em atitude e essa atitude num valor, né? Então, por exemplo, aqui no caso do parar de fumar, né? Da não crença em crença, ela passa a acreditar que o tabaco é prejudicial. Da crença em atitude, ela pensa, vou parar de fumar. E da atitude em valor, eu vou parar de fumar para dar exemplo para os meus filhos. Então, se transforma num valor. O marketing político, muitas vezes, ele é confundido, né? Ele abrange 3 tipos de marketing, tá? Mas geralmente ele é confundido com o marketing eleitoral, tá? Ele vai abranger o marketing governamental, o partidário e o eleitoral, tá? O governamental, a gente vai ver agora em seguida aqui, é quando a pessoa se elege, né? Então agora um prefeito se elegeu, agora nós tivemos eleições para prefeito, então o prefeito se elege e ele tem promessas de campanha, né? E aí ele vai fazer um planejamento de marketing que visa o quê? Mostrar as realizações do seu programa de governo. Então ele vai mostrar isso que ele fez através desse marketing governamental, que tem que ser impessoal, tá? Muito importante. Depois, na aula de comunicação pública, vocês vão entender melhor. Ou seja, ele não pode ser ligado com aquela pessoa que ganhou a eleição, que é o prefeito. Ele tem que ser ligado com a prefeitura, como instituição, com todos os seus servidores. Então, é a prefeitura que vai estar fazendo as ações. E é isso que ela vai ter que aparecer dentro do marketing, né, dessa pessoa que se elegeu. Então, ele serve para informar a população sobre o que estava na proposta nas eleições, né, o que foi prometido, e as realizações que estão sendo feitas, né? E ele também tem cunho social, né? Por isso ele também pode estar ligado ao marketing social, porque também tem várias questões de cunho social dentro disso. Então, o marketing governamental é aquele que o prefeito, o governador, o presidente, ele vai mostrar o que ele está fazendo, né, para a população, de forma impessoal, tá? Já o marketing partidário, ele vai ser aquele feito pelos partidos, que vão mostrar para a população quais são as suas propostas políticas, qual é o seu programa de ação, né? E também qual a sua orientação ideológica, tá? Para isso que serve o marketing partidário. Ele vai trazer para a população ela entender melhor qual é a proposta daquele partido, certo? Já o marketing eleitoral é aquele que é utilizado na eleição, né? Então, para concorrer, a pessoa tem que fazer um determinado marketing, né? Ele também pode-se dizer que ele é um cruzamento do marketing político com o marketing pessoal, porque a pessoa aí sim vai pessoalizar bastante o marketing, vai colocar a sua carinha lá, em tudo que é adesivo, em tudo que é placa, né? Mas depois que se elege, ele não pode mais ficar colocando sua carinha lá em todas as coisas, porque aí ele se torna parte de um governo, e um governo ele é muito mais do que uma pessoa só. Então, por isso que se diz que o marketing, aliás, se diz não, é lei, né? O marketing ele deve ser impessoal, tá? O marketing governamental. Então, o marketing eleitoral a gente conhece, né? São as propagandas eleitorais. O marketing de lugares é um dos que não é tão conhecido, né? Mas é muito interessante. Mas ele vai tratar da prática de venda de lugares, que pode ser uma vila, uma cidade, pode ser um estado, pode ser até um país, tá? E ele vai tratar de vender, então, a imagem desse determinado lugar. Para quê?
para que se tenha um desenvolvimento do local. Então, eu posso trazer, né, como exemplo, o Vale dos Vinhedos, no Rio Grande do Sul, onde várias cidades próximas que têm produção de vinho, elas se reuniram, então o poder público dessas cidades, com o poder público do estado e todas as empresas dessas cidades, elas se reuniram para promover esse local, chamar pessoas para visitar todo o local. Então isso traz desenvolvimento, traz renda, as pessoas vão lá, elas vão consumir, elas vão ir no hotel, né? É uma questão turística muito interessante. Então vários locais no Brasil e no mundo, eles são conhecidos como terra de tal coisa, né? Essa terra de tal coisa é como o marketing daquele lugar é trabalhado, né? A terra do morango, a terra da melancia, né? A terra do vinho, como lá no Rio Grande do Sul. Então, esse tipo de trabalho, ele é muito interessante para propiciar um desenvolvimento em termos de turismo e em termos de várias outras questões que podem ser trabalhadas. Pode ser trabalhado também uma região como uma região ótima para indústrias, ou ótima para eventos, né? Um local muito bom para eventos. Então, essa é uma forma de promover esses locais, né? Trabalhando uma junção do público com o privado. Então, aqui inclusive fala, né? Parceria da administração pública com a iniciativa privada e também as forças comunitárias, porque a população também tem que querer, né? A população do local. Ela vai criar um conceito para aquele local, um conceito de desenvolvimento e vai usar as técnicas de marketing para promover. Porto Velho já tem tido algumas iniciativas de ser promovida como a terra da pesca esportiva, devido a muitos rios e muitos peixes que não tem em outras regiões, né? Então, para trazer a população de outras regiões para vir praticar esse tipo de pesca aqui. Uma coisa importante da gente estudar no marketing, e daí a gente vai ver na questão aqui do marketing público, no marketing de serviços, né? É um mix de marketing, que pode ser que muitos de vocês já conheçam, né? Ele é conhecido como 4Ps também, que é o produto, preço, praça e promoção. Então, muita gente considera que marketing é propaganda. Mas a propaganda, ela está naquele último lado da promoção. Tá? Então, a propaganda é um pedaço do marketing. O marketing ele vai pensar o produto através de pesquisa com o consumidor, no caso aqui com o cidadão. Vai tentar entender qual é o serviço que precisa ser prestado, de que forma. Ela vai pensar no preço, que no caso do público ele é um pouco diferente, né? Mas no caso do privado é o preço mesmo que você paga pelo produto e serviço. Qual a estratégia de preço que vai ser adotada? Em que local a praça, em que local esse produto ou esse serviço está sendo oferecido? É na internet? É presencialmente? Né? Enfim, numa unidade móvel, como a gente tem, a Defensoria Pública tem unidade móvel que leva os defensores públicos para o interior do estado. Então, esses são os locais onde aquele serviço é oferecido, tá? Então, os 4P e a promoção, claro, é essa parte justamente de comunicar tudo isso que as instituições públicas estão oferecendo para o público, né? Então, é o que comumente a gente chama de propaganda, mas vai além de propaganda, pode ser assessoria de imprensa, né? Pode ser outras formas de comunicação. Então, para a gente fazer um comparativo aqui, né, entre o setor privado e o setor público, vamos pensar que no setor bens físicos, né? O que são, no caso aqui, produtos, que aqui também a gente considera serviço também, serviço está dentro do P de produto, tá? Serviço. Um bem físico no setor privado é como se fosse, por exemplo, um smartphone. Já no setor público pode ser um passaporte, né? Pode ser um bem físico que o setor público oferece. Se forem serviços, no setor privado pode ser um salão de beleza, são exemplos, tá? No setor público, um exame de HIV. Eventos, no setor privado pode ser um jogo de futebol, no setor público pode ser um aniversário da cidade. Marketing de pessoas, no setor privado pode ser um cantor, no setor público pode ser um secretário de Estado. Lugares, no setor privado pode ser um cruzeiro, nas ilhas gregas, no setor público pode ser
a Chapada Diamantina como um local, né, de turismo para as pessoas irem. Não que você vai vender um pacote para ir lá, mas você vai vender a ideia do que é o local, né? Do quão interessante é ir lá. Organizações no setor privado, exemplo, Microsoft. Setor público, Departamento de Estatística. Informações. No setor privado, você tem lá as emissoras de comunicação. No setor público, você pode ter informação sobre prevenção a assalto, que, vamos dizer, o setor de segurança pode levar para a população, né, esse tipo de informação útil. Ideias. Também, a gente tem ideias vendidas pelo setor privado, como uma poupança para aposentadoria, e também uma ideia vendida pelo setor público, como hábitos saudáveis, né? A gente tem muitas campanhas nesse sentido. O marketing de serviços, tá? Que é o que mais o setor público faz, é o marketing de serviços, porque o setor público ele oferece serviços para o cidadão. Então, os serviços eles têm algumas características diferentes dos produtos, por isso que ele tem mais do que aqueles 4 P's que a gente vai ver mais para frente. Tem mais do que produto, preço, praça e promoção. Por quê? Porque eles são intangíveis, inseparáveis, heterogêneos e perecíveis. Tá? Aí a gente vai ver o que é cada uma dessas características. Intangíveis. Os serviços eles não podem ser tocados. Então, se eu tenho um serviço de saúde, eu não consigo tocar, não é como um produto, né? Não é como um telefone, um smartphone, um computador que eu vou lá e toco. Não. O serviço ele é algo que acontece ali, né? Um atendimento médico, por exemplo, né? O que o serviço ele precisa? Ele precisa de evidências físicas. Então, por exemplo, eu não posso tocar naquele atendimento médico, mas eu posso tocar na sala de espera. Eu posso sentar na sala de espera, eu posso ter um banheiro lá no local, no posto de saúde, eu posso ter uma série de coisas que se chamam evidências físicas. Então, são coisas que eu posso tocar e que podem me dizer se aquele, né, que podem colaborar para a imagem daquele serviço, para que aquele serviço seja bom ou não. A própria sala onde o médico está atendendo, por exemplo, né? Então, se a coisa é limpa, organizada, eu tenho essa evidência física daquele serviço que eu não consigo tocar, que é o atendimento do médico, né? Para isso, a gente precisa, então, dessa formação de imagem. Como eu estava falando, se eu entrar num posto de saúde e as coisas estiverem limpas e organizadas, eu vou ter uma imagem daquele serviço. Se tudo estiver bagunçado, ou se estiver sujo, eu vou ter uma imagem péssima daquilo, né? Outra coisa são folhetos, catálogos que podem me descrever aquele serviço. Ele também é uma evidência física. Então, eu não consigo tocar naquilo, mas eu consigo ver um folheto que está me falando como é que aquilo funciona. Eles também são inseparáveis, ou seja, a produção e o consumo de um serviço, eles são simultâneos. No momento que eu estou sendo atendida por um médico, ele está produzindo e está consumindo esse serviço, né? Então, eles são simultâneos. O treinamento e a capacitação, eles são fundamentais, né, no caso dos serviços, porque os serviços são prestados pelas pessoas, né? E aí a gente precisa ter métodos e processos. Para quê? Para ter uma continuidade, porque senão cada pessoa que for prestar aquele serviço vai fazer do jeito que achar melhor. Se eu não tiver um método, se eu não tiver um procedimento, então cada um vai fazer o serviço do jeito que acha, né? Então, é importante ter esses processos, isso tanto no privado quanto no público, inclusive. E eles também são heterogêneos, ou seja, eles podem variar por causa de funcionários mal treinados. Então, um funcionário em um posto de saúde você é bem atendida, no outro não é, né? Ou numa defensoria você é bem atendida, na outra não é, enfim, né? Então, para evitar esse tipo de heterogeneidade ou de variabilidade no serviço, evitar que ele seja tão variável, é preciso ter também treinamento e motivação. E ele também, o serviço ele é perecível, né? Ele não pode ser estocado. Né? Você não estoca um serviço, ele acontece ali naquele momento. Então, é preciso organizar as demandas para que as coisas não fiquem
você não tenha muita gente num determinado momento, pouca gente no outro, e aí você não consegue atender direito o cidadão, porque você não consegue entender qual é o horário que tem mais gente sendo atendida, qual é o horário que tem menos gente, então qual horário eu preciso ter mais pessoas para atender, então nesse sentido de organizar a demanda, né? Então o serviço ele apresenta 8 P's ao invés de 4. Esses que a gente já viu, produto, preço, praça e promoção. E a gente também tem o processo, que é esse processo, né, de como o serviço é oferecido. Essa evidência física, tá? Que é aquilo que a gente já falou. As pessoas que precisam ser treinadas, capacitadas, motivadas. E também a produtividade e qualidade, tá? Então, essas coisas, elas são os P's a mais que o marketing de serviços tem. Então, o processo, ele representa todos esses fluxos, né? Como a gente já comentou, metodologia de trabalho, né? O fluxo, a metodologia de trabalho. Para quê? Para que isso seja passado de uma pessoa para outra, de um funcionário para outro, de um servidor para outro, e você tenha, assim, um padrão, né, naquele serviço, né? Para que a gente tenha um resultado final mais parecido, né, na oferta desse serviço. A evidência física, então, é a percepção do ambiente, como a gente já falou. Então, pode ser a apresentação pessoal também dos funcionários, se eles estão vestidos com uniforme, se eles estão limpos, o uniforme está limpo, né? O cartão de visita também é uma evidência física. As instalações, como a gente tinha falado também, os equipamentos. Então, isso é que nos traz a imagem daquele local, né? Quando a gente chega e entra e vê a coisa organizada ou desorganizada, ou tudo descascado, velho, mal cuidado, né? Isso traz uma imagem ruim. Então, essa evidência física já diz, não, esse serviço deve ser ruim, porque se tudo isso está desleixado, só pode ser ruim. Então, tudo isso tem que ser trabalhado, essa evidência física, para que o serviço também seja bem prestado e seja bem visto, né? É a forma, então, como a empresa interage com o cliente e o ambiente onde isso ocorre. As pessoas são toda a força de trabalho, né? Então, no caso do público, são os servidores, os terceirizados, né? Todas as pessoas que trabalham ali naquela instituição pública. E aí, também, né, a gente já falou treinamento, capacitação, motivação, orientação ao cliente, ou seja, orientação para servir o cidadão, né? No caso do marketing no setor público. E a produtividade e qualidade são premissas básicas para organizações de quaisquer ramos de atividade, né? Você sempre ter produtividade e qualidade, fazer eles sempre são meio que opostos, né? Quanto mais você produz, pode cair a qualidade. Então é preciso ter um equilíbrio. Você precisa produzir da melhor forma, mas mantendo a qualidade, né? Porque, às vezes você produz muito, em grande quantidade, perde qualidade. Então, esse é sempre o equilíbrio que é necessário alcançar, seja no serviço público, seja na empresa privada. Tecnologia de informação e serviços. Então, terminando já a nossa aula, né, a gente pensa aqui que os serviços eles não se limitam às empresas de serviço, eles podem ser o grande diferencial de qualquer segmento da economia. A tecnologia da informação, que hoje está presente em tudo, né, ela abraça os serviços sendo sua grande incentivadora. Ela exerce influência nunca antes observada no mundo dos negócios, né? Criando oportunidades para novos produtos, tornando viáveis novas ofertas de serviços existentes. Inclusive, muitos serviços hoje são feitos através de chats, né? Nos sites. Muitas coisas a gente pode fazer. A gente pode, por exemplo, pedir um passaporte todo através do site para depois ir lá só pegar. Né? Então, toda essa tecnologia, ela também está alterando, está aprimorando os serviços, está fazendo com que as pessoas não precisem sair de casa. E, terminando aqui, então, a nossa aula, nosso último slide, a TI transformações básicas, como pagamentos, agendamentos, vendas, comunicação, mudando a experiência do cliente, porque hoje você pode fazer quase tudo através da internet. Quase tudo não, mas muita coisa já passou a ser feita através da internet. Como exemplo, eu tinha dado até o agendamento de passaporte.
Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, né, sobre os tipos de marketing no serviço público. Espero que vocês tenham gostado e observem no dia a dia de vocês como é que esse marketing de serviços é praticado, né, pelas instituições às quais vocês têm contato, ok? Até a próxima! Educação à distância, mudando realidades.